Quando a gente traz uma sessão de barra de Axis, a primeira pergunta que me surge é: Dani, eu preciso verbalizar porque eu não gosto de falar, não gosto de contextualizar meus problemas. Então, a primeira coisa que as pessoas me perguntam é: como que começa uma sessão, né? Eu preciso verbalizar alguma questão, eu preciso trazer algum ponto de vista que eu queira trabalhar, o que eu preciso? Você pode trazer ou não, tá? Por que você pode trazer ou não? Por que eu te dou essa resposta? Porque barra de Axis, na verdade, é uma técnica que a gente tem onde a gente consegue liberar, através de 32 pontos na cabeça, todos os nossos componentes relacionados a traumas, percepções, padrões, tudo que a gente entende, que a gente acha que é certo e errado, tudo que a gente pensa, que a gente sente. Então, todos esses padrões que o nosso cérebro armazenou, né, que a nossa mente armazenou, eles são liberados através do barra de Axis, que são esses 32 pontos onde você, ao conectá-los, você faz esse reset, você faz essa liberação elétrica do seu cérebro. Então, quando a gente fala se precisa ter um tema, se eu preciso verbalizar, não precisa verbalizar. Porque, por exemplo, quando eu estou fazendo uma sessão de barra de Axis, eu não consigo levar uma sessão para um determinado ponto, né? Nós passamos, cada sessão de barra de Axis ela é feita abordando os 32 pontos que vão levar a todos os pontos da sua vida. Então eu não consigo direcionar, por exemplo, se for uma sessão, você vai trabalhar somente com uma questão de doença? Não, mas ela vai ser trabalhada junto, nesses 32 pontos. A mágica do Axis é, como a gente não consegue direcionar, a gente não consegue controlar. E isso é muito fantástico, porque eu percebo cada vez mais as pessoas com questões ligadas a controle, né? Porque nós temos muita necessidade de controle, nós vivemos com muita necessidade de controle. E o Axis traz uma versão diferente pra gente, onde a gente não consegue controlar o que vai ser liberado, porque é o nosso corpo que libera, e não mais a nossa mente que está ponderando que eu tenho que liberar isso porque isso me faz bem ou me faz mal. Não, o Axis ele traz a teoria do Axis é você se abrir para uma perspectiva mais elevada, você se abrir para uma perspectiva sem padrões, sem julgamentos. Então, não precisar julgar, não precisar saber se isso é certo, se isso é errado. Então, ele te abre para uma perspectiva mais ampla. E quando a gente fala de Axis, quando eu conheci o barra de Axis, eu era uma pessoa extremamente que racionalizava tudo, né? Então tudo eu questionava, tudo eu duvidava, tudo eu queria ver para crer, tudo eu queria entender como que funcionava. E o Axis me trouxe o quê? A certeza de eu poder olhar as coisas sem querer julgar. Porque muitas vezes eu me via julgando e afastando algumas possibilidades, afastando algumas ferramentas, afastando algumas questões da minha vida, simplesmente por um julgamento. E o Axis ele me trouxe essa liberdade maior. Então é uma ferramenta de expansão do corpo. Você trabalha curas, você trabalha todas as questões, finanças, você trabalha muitas outras questões, tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho dos nossos pontos. Quando a gente chega numa sessão de Axis, o praticante, ele tem um guia, onde aqui é mapeado, são mapeados 32 pontos que ele vai abordar na sua cabeça. Então, os 32 pontos que ele vai trazer, né? Quando a gente começa a falar dos pontos, a gente trabalha pontos como, por exemplo, dinheiro, controle, criatividade, criando conexões, criando formas de vida, trabalhando a questão de esperanças e sonhos, trabalhando a sua questão de consciência, de estrutura, de forma, de corpo, de sexualidade, alegria, tristeza, cura, bondade, gratidão, paz, calma, tempo, espaço, comunicação. Então, você vê que uma sessão de Axis, quando a gente fala dos 32 pontos ativos, ele faz basicamente um equilíbrio, um reset em todo o campo da pessoa, em todos os pontos da vida dela que ela queira melhorar, tá? E esses pontos, quando a gente mapeia na nossa cabeça, ela tem um monte de pontos que a gente consegue, ao tocar com os toques do Axis, né, conforme foi canalizado pelo Gary, ele descobriu que tocando esses pontos, nós fazemos uma liberação elétrica no nosso cérebro. E liberando assim na nossa mente todos esses padrões e conceitos que a gente vinha trazendo, armazenado por contextos de vida, por N situações que a gente viveu, trazendo de forma genética. Então, através da junção e de você conseguir acionar esses pontos, você consegue fazer a liberação, tá?
Como que funciona quando a gente chega numa sessão, então? Você pode trazer alguma questão para o seu terapeuta, para o seu praticante, ou não, tá? Para quem chegou agora, essa é Siegfrieda. E você fica deitado numa maca. O barras, ele sempre tem que ser, as barras sempre tem que ser corridas de forma horizontal, tá? Então, é super importante que você esteja deitado. Então, você vai deitar numa maca, e aí o praticante, então, vai te colocar dessa forma e vai começar a acionar somente os seus pontos com os dedos dele, tá vendo? Então ele vai buscando cada ponto energético que você tem aqui e trazendo a sua respectiva liberação. Somente com esse acionamento que a gente faz com as mãos, que o praticante faz com as mãos, ele consegue perceber o fluir da eletricidade, o pulsar, o esquentar, o padrão que demonstra que alguma coisa está sendo mudada aqui dentro, tá? Dentro da sua mente, que algum padrão está sendo, que a técnica está fluindo, que as suas barras estão correndo. Ele consegue identificar, através do toque das mãos dele, se as barras estão ativas ou não, tá? Uma curiosidade, a sessão ela dura em torno de 30 a 50 minutos, porque não existe um padrão de tempo, ela pode até ultrapassar 50 minutos, tá? Porque não existe um padrão de tempo que esses pontos precisam ficar pressionados, né? Precisam ficar tocados. Na verdade, esses pontos, ao serem tocados, eles começam a transmitir um padrão energético que o praticante, então, deve seguir essa fluidez dessa energia e ficar pressionando aquele ponto e ficar ali concentrando e focando naquele ponto até que aquele ponto se desliga, que aquela barra, é o que a gente verbaliza como até que aquela barra seja corrida. Toda vez que a gente corre a barra de alguém, a gente está liberando essa pessoa para uma nova perspectiva de vida. Então, por exemplo, quando eu tô trabalhando uma questão de controle, de dinheiro, eu estou liberando dessa pessoa todos os quesitos que ela trouxe relacionados a controle. Eu estou liberando dela a necessidade ou não de controle. Quando eu falo de dinheiro, é a mesma coisa. Eu estou liberando dela a limitação ou não da abundância. Eu estou abrindo ela para uma perspectiva mais elevada sobre esse ponto, tá? E isso acontece de uma forma muito mágica. A primeira vez que eu escutei sobre barras, eu falei, ai, gente, pontinho na cabeça? Como assim, né? Dani, engenheira ativa. Não, pontinho na cabeça não. Fui fazer uma sessão. E quando eu saí da sessão, eu parei e falei, senti a energia fluindo, eu percebia realmente o circuito, sabe, passando a energia no meu cérebro. E eu sentia passando de um lado e indo para o outro. E aí eu parei depois de uma semana e eu comecei a perceber que alguns padrões que eu tinha, que eu repetia o tempo inteiro, principalmente ligados a controle, né? Como eu falei um pouquinho atrás sobre questão de dúvida e querer validar tudo, eu percebi que eu não estava mais trazendo aqueles padrões. Que eu conseguia me abrir para uma possibilidade maior, que eu conseguia me abrir para outras possibilidades. E isso me ajudou muito na vida, porque você conseguia abrir, né, a sua mente nesse quesito de sair do julgamento, de tudo que você acha que é certo ou que é errado. É muito fantástico você entrar para essa vertente de ser, saber e perceber. Ao invés de ficar só pensando, julgando, sentindo, que é o padrão que a gente está acostumado. O Barras, ele traz essa mudança de vertente para a nossa vida. E isso é muito mágico, tá? Barras, existem muitos estudos neurológicos comprovando a sua eficácia também, tá? Muitas pessoas, alguns neurologistas fizeram alguns testes e eles afirmaram que nunca viram uma mudança ocorrer da forma que ocorre quando a Barras é corrida no cérebro de uma pessoa. Então, aqui a gente está falando de algumas ferramentas, né, de trazendo o Barras como uma técnica que sim, hoje ela é validada. Sim, hoje ela é indicada por neurologistas. Eu conheço uma pessoa que é instrutora de Barras, assim como eu, e ela trouxe um projeto muito interessante, que eu até gosto de comentar com vocês, para vocês verem as vertentes, né? Que ela traz o Barras principalmente focado para crianças com microcefalia, porque ela viu um resultado fantástico, tá? E ela, hoje em dia, ela tem um atendimento para essas famílias com crianças com microcefalia, porque realmente ela viu muita mudança no desenvolver dessas crianças, tá? Essa pessoa, ela teve uma filha com microcefalia e ela encontrou no Barras
No Barras de Axis, muita qualidade de vida, uma melhoria absurda, né? Ela fala que a filha dela não falava e que com Barras ela começou a trazer as primeiras palavras. Então, realmente, assim, eu já vi muitos testemunhos de Barras trazendo essa autonomia, né? Como esse reset cerebral. Eu fiz uma troca também, que o Gary, que é quem trouxe a técnica, ele fala que se nós fizermos 21 dias de troca de barras seguidas, nós trazemos quase que um reset cerebral, né? E o reset cerebral não do tipo assim, nossa, mas eu vou esquecer de tudo, eu vou zerar, não no sentido do reset de recomeçar, mas você abrir mão dos seus padrões e poder gerar uma vida com uma qualidade maior, né? Então você parar de criar o que você já vinha criando. Então, barras ajuda com doença também? Claro que sim, porque se o seu corpo permitir, você vai liberar esses padrões também, né? Se seu corpo permitir, como eu falei no começo, a gente não controla o direcionamento da sessão de barras, a gente passa por todos os 32 pontos, mas se seu corpo permitir, você vai liberar esse padrão que possivelmente possa estar contribuindo para aquela doença, né? E com isso acontece uma melhora do corpo inteiro. Então, aqui o que eu mais atendo, muitas questões ligadas a estresse, né? O estresse eu acho que é uma questão que muita gente acaba buscando barras por conta disso, estresse, depressão. Isso tem uma melhora absurda, de você falar assim, nossa, mas eu tô fazendo a mesma coisa de uma forma diferente depois das barras, tá? E por isso que a gente sentiu de trazer aqui no espaço do Frequência da Vida a semana do como pode melhorar. Como pode melhorar porque o Barras ele traz essa ferramenta de a gente ficar na pergunta, né? Ele traz essa ferramenta de a gente poder sempre perguntar, porque quando a gente só busca a resposta, é como se a gente olhasse a resposta e falasse assim, a resposta que você está trazendo em cima do que você já viveu. E você vai chegar onde você já chegou. Então, se a gente quer se abrir para algo novo, a gente tem que ficar na pergunta para se abrir para respostas novas, para infinitas possibilidades que a vida pode trazer. E essa é uma das teorias do Barras. Então, por isso que a nossa semana chama Como Pode Melhorar, né? Quais são as infinitas possibilidades que podem melhorar a nossa vida. E nós vamos fazer então uma semana, eu e mais 3 terapeutas aqui no Frequência da Vida. Nós abrimos ontem 34 vagas de atendimento gratuito de Barras de Axis, tá? Quem sentir pode colocar o nome na fila de espera, que nós já estamos com fila de espera, porque a gente realmente quer trazer para essas pessoas o conhecimento da técnica, né? Porque acho que muitas ferramentas, assim como eu um dia duvidei de barras, eu acredito que outras pessoas também possam olhar para isso e falar assim, não, esses pontinhos na cabeça não cola comigo. E eu falo, gente, o que você tem a perder com isso? Como pode melhorar? Realmente barras é algo que te abre para algo novo, é algo que vai te trazer um padrão novo e que você não vai saber nem como explicar tudo isso. Eu só te falo que a sua qualidade de vida vai melhorar, né? A sua percepção de você vai melhorar, você começa a perceber saindo de padrões, de sensações, de sentimentos, de loopings. Então, tudo isso melhora absurdamente tudo isso, toda a nossa vida. Então, preciso trazer alguma coisa para a sessão? Não, você precisa trazer você. Siegfrieda, você precisa só trazer você, porque a sessão você não precisa ter tema, se você não gosta de falar, não precisa. É algo que você não precisa se expor, se você acha que você vai se expor em uma sessão, você não precisa de nada, você só precisa procurar um terapeuta de barras, deitar ali na maca e se permitir receber, que é isso que barras traz para nossa vida, a gente permitir receber o que tiver que vier, o que tiver que vir. Porque a gente, muitas vezes, a gente tenta controlar até o que a gente recebe, achando que está ajudando e, na verdade, não está. Então, permita-se receber, permita-se contribuir com você. Se abra para essa nova possibilidade, que o Barras realmente vai te surpreender. Bom, hoje eu só quis falar mesmo para trazer essa vertente de que o Barras traz facilidades e com leveza, com tranquilidade, que a sessão a gente não precisa trazer as nossas questões, a gente só precisa se permitir receber. E deixar que o nosso corpo faça tudo, deixar que o praticante de barras corra as suas barras. E uma coisa interessante, nós como praticantes, né, a cada barras que nós corremos, nós também recebemos a mesma barras. Então é um fluir de energia muito legal. Então, todos os padrões que eu tenho em ressonância daquela pessoa que está deitada na minha maca, se eu tiver padrões parecidos, os meus também são liberados. Então, você imagina como é gratificante você ser um praticante de barras, né? Como é gratificante você poder, por exemplo,
se tornar praticante, de você poder correr as suas próprias barras. Então, pense sobre isso. Se isso chamar de alguma forma, procure um instrutor. Aqui na Praia Grande, aqui no Frequência da Vida, eu sou instrutora de barras e Theta Healing aqui. E se abre para novas possibilidades. Porque é isso que esse mundo novo que está chegando precisa. De pessoas abertas para novas possibilidades. Tá bom? Acho que foi essa a minha mensagem para vocês. Sei que a gente está no meio da tarde, sexta-feira. Final de semana eu falo mais um pouquinho sobre isso e trago um pouquinho mais de informação para quem precisar, tá? Se alguém sentir que tiver alguma pergunta, pode me mandar um direct que daí final de semana eu respondo sim para vocês, tá? Nosso intuito é sempre como pode melhorar. Grande beijo, gratidão imensa. Tchau! Até a próxima, gente. Obrigada!